Boa noite a todos, boa noite a todas. São 18 horas. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como eu gosto de dizer, viva São João! Epa, vamos comemorar. Sabe, pessoal, eu estava até pensando em não fazer a live hoje, por causa do jogo do Brasil, que tem muita coisa para fazer. Né? Eu, inclusive, passei o dia ontem e hoje, ainda resolvendo o problema do HD lá, do disco rígido, com os meus arquivos. Né? Ontem eu consegui salvar o HD, copiei todo o conteúdo, terminei de copiar hoje de manhã. E aí eu estou me organizando para ver o que eu vou fazer com a perda, né? Não tive perda de nenhum material crítico, né? Os arquivos que eu perdi, eu consegui o nome deles todos, é só eu baixar de novo. Os 5 que eu perdi, que eu não tenho como baixar, são frutos de programas que eu fiz, então basta eu rodar o programa de novo, né? É por isso que é importante a gente ter essas coisas documentadas, arrumadas, sabe? Às vezes a gente faz essas coisas e as pessoas perguntam assim, mas por que você faz isso? Né? Porque numa hora dessas é que faz diferença. Não sei se vocês conseguem entender isso. Bom, de todo jeito, né, eu olhei, porque hoje o jogo é às 7 horas, minha live é 7h30, não vai dar. Inclusive, daqui a pouco eu vou acabar essa live, porque também eu preciso jantar, a minha família está se reunindo, né? Todo mundo sabe da minha preocupação de participar das coisas com a minha família. Mas quando eu vi que era dia de São João, aí não teve jeito, tinha que fazer a live. Eu não sou um devoto de São João Batista, não sou. Mas é impossível um diácono, é impossível alguém da igreja em saída, é impossível alguém que segue Jesus, é impossível alguém que acredita na profecia não celebrar o dia de São João. E sabe, eu não sei nos outros países, eu não sei. Mas aqui no Brasil tem uma coisa muito interessante, principalmente no Nordeste. Né? Eu me lembro um dia 20 de março que eu chego numa das minhas capelas e falo assim, olha, nem foi no dia 20 de março, foi no dia 19 mesmo, era um domingo, eu chego na capela e falo assim, hoje é dia de São José, alguém sabe se choveu? Porque a comunidade é muito de nordestinos. Imediatamente vários disseram assim, choveu, diácono, choveu! Porque no Nordeste, se não chover no dia de São José, tem seca. Então eles querem que chova no dia de São José, eles comemoram a chuva no dia de São José. E aí foi uma coisa muito interessante, que uma senhorinha virou e falou assim, se plantar no dia de São José, você colhe no dia de São João. Aí eu parei. Aquele dia eu parei e tal, fui para casa e fui ler. Fui ver que hoje é dia de colheita. Que coisa interessante, né? Hoje é dia de colheita de várias culturas, de vários produtos da terra. Então, o dia de São João, o dia do grande profeta, o dia do único profeta da Bíblia que viu o Messias que ele anunciava, é também o dia da colheita. Já pensaram
a profundidade dessa relação? Não é? Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos ouviam notícias, e todos que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Bem, eu hoje, quando fui fazer a chamada dessa live, porque eu sempre faço uma chamadinha com alguma coisa relacionada ao Evangelho. E sabe, pessoal, eu preciso dizer, eu acho que foi ano passado, e eu fiz uma grande besteira. Por quê? Podem procurar aí. Ano passado eu pus o nome dessa live, a chamada dessa live, eu pus assim: João é o seu nome. Dessa vez eu não cometi o mesmo erro. Eu coloquei: ele vai chamar-se João. Não é, Bernardo? A ideia é a mesma. Não, não é. E sabe, se eu quero honrar João Batista hoje, eu tenho que me comprometer à prática de vida dele. Então eu tenho que apontar os erros do mundo. Eu tenho que mostrar o que está errado. Eu tenho que bradar contra as injustiças. E ano passado eu cometi uma injustiça ao colocar como nome João é o seu nome. Eu deveria ter posto, como eu pus esse ano, ele vai chamar-se João. E se você ainda não entendeu o porquê dessa colocação, eu vou explicar. Quando eu digo João é o seu nome, eu estou dando voz a Zacarias. Quando eu digo ele vai chamar-se João, eu estou dando voz a Isabel. E sabe, cada vez mais eu acho que a gente precisa valorizar o papel das mulheres na história de Jesus.
Eu, inclusive, essa semana recebi um livrinho, né? Vou fazer propaganda, mas não é publi, ou seja, não estou ganhando dinheiro por isso, tá? Recebi esse livrinho aqui. Antes dele, muitas, né? As mães intrometidas e transgressoras de Jesus, né? Do CB. Um livrinho fininho, dá para você ler de uma talagada só. Mas é muito interessante, né? São as 4 mulheres que estão na genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Não é do Evangelho de Lucas. Mas sabe, pessoal, por que eu estou colocando isso? Porque João Batista não é importante porque ele comia mel e gafanhoto, ou porque ele se vestia com pele de camelo, ou porque ele vivia no deserto. João Batista é parte de uma longa tradição que existe na Bíblia. É parte de uma longuíssima tradição que existe no plano de salvação. Da queda de Adão até a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, existe uma tradição essencial. A tradição dos profetas. Eu já falei não sei quantas vezes de profetas para vocês, e eu vou continuar falando. Porque a igreja, ela é profética na sua raiz. Porque o que os profetas fazem é anunciar o reino e denunciar os erros. Todos os profetas fazem isso. Não existe nenhuma exceção. Tá? E todos os profetas passaram pela mesma realidade absolutamente estranha. Eles anunciavam o Messias e nunca o veriam. Exceto João Batista. E sabe, que coisa linda. Que coisa linda passar que esse Messias, que esse profeta, é ao mesmo tempo o resumo de todos os profetas. E ao mesmo tempo um profeta único. E eu acho que ele é um profeta único, porque ele atinge o máximo da profecia. Ele escancara a totalidade do plano da salvação do reino de Deus. Ele mostra absolutamente a sua justiça. E ele denuncia de forma total os erros do mundo. Do momento em que ele é concebido até o momento da sua morte, ele denuncia todos os erros e ele anuncia plenamente o reino. Vejam bem, ele vem de família sacerdotal. Zacarias era sacerdote. Então, há um componente religioso? Sim, há um componente religioso. Entendam bem. Ser profeta não é abdicar da religião, nem não ter espiritualidade. O profeta é profundamente espiritual. Mas ele tem um pezinho no chão. Tá? Na verdade, eu vou até dizer o contrário. Ele é profundamente espiritual e por isso ele tem o pé no chão. Porque se a sua espiritualidade é forte, é viva, ela é encarnada. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós, conheceu os nossos
defeitos, nossas misérias, nossas fraquezas, e ele já havia falado isso e apresentado essa realidade no Antigo Testamento. Então, há um componente religioso, há um componente de dor e sofrimento, porque essa família não teve filhos. E na época de Zacarias e Isabel, não ter um filho era sinal de pecado, era sinal de maldição. Era justo até que Zacarias tivesse filhos com sua concubina para garantir sua descendência, o que colocaria Isabel numa posição absolutamente secundária. E aí você vê uma denúncia, né? Porque a mulher não é uma máquina reprodutora. A mulher não é para ficar trancada dentro de casa, servindo ao esposo e dando filhos para ela. E Zacarias, lá atrás, mostra isso. Porque mesmo sendo lícito, ele não o fez. Mesmo sendo esperado socialmente, ele não o fez, porque ele reconhece a dignidade de sua esposa. Sua esposa que não é de família sacerdotal, sua esposa que não é de família nobre, que não é de família rica, provavelmente é resto de Israel. É aquele povo teimoso que está disposto a ajudar, a fazer qualquer coisa para seguir e levar o plano de salvação adiante, como essas 4 mulheres aqui o fizeram. Entendem isso? Essa que é a beleza. Nós estamos na espinha dorsal ali, ó, na história atravessando e vindo, irrompendo. A salvação irrompe, aparece no meio da história a partir dessas pessoas, dessas mulheres. Notam? E quando chega a notícia, a mulher excluída e oprimida aceita, enquanto o homem, ainda numa posição social mais elevada, questiona. E ele se torna mudo. Aqui há um sinal. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Aqui a gente pode fazer uma interpretação a mais, né? Não vamos pensar nisso como um castigo, mas vamos pensar nisso como um compromisso. Se você não pode seguir a palavra do Senhor, se você não pode colocar a palavra do Senhor na tua boca, se você não pode seguir com os ensinamentos que Ele te deu, cale-se sobre as coisas. Se você não pode afirmar a dignidade da mulher, se você não pode garantir a vida, a plenitude da vida às mulheres, aos fracos, aos oprimidos, aos cativos e excluídos, cale-se. Não fale o mal. Notou? E aí, vem esse nascimento e ele é carregado de preconceito desde o início do nascimento. Observem bem. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Porque a vergonha, o opróbrio, a humilhação estavam nas costas de Isabel. Ela que havia negado um filho a Zacarias. Dentro da cabeça dessas pessoas, Osileia, boa noite. Aliás, boa noite, paz e bem. Na cabeça daquela sociedade machista patriarcal que excluía as mulheres, a culpa era de Isabel e não de Zacarias. Observem como, novamente, está sendo denunciado o erro do machismo, da exclusão. Notam? Notam como João Batista, antes mesmo de nascer, já está exercendo o seu papel de profeta? Ele anunciou o reino quando ele se mexe na barriga
de Isabel quando Maria chega. Ele anuncia o reino de novo. Por quê? Porque na hora que ele nasce, a sua mãe assume o protagonismo. Nunca neguem o protagonismo das mulheres, elas têm o direito. Cabe a você, homem, entender isso, porque as mulheres sabem. Ah, meu Deus do céu, tem uma coisa enrolada lá na igreja, na paróquia, põe na mão das mulheres, elas resolvem. Ah, não tem gente para cantar. Dali a pouco aparece as mulheres resolvendo problema. Ah, não tem não sei o que. Dali a pouco aparece as mulheres resolvendo problema. Os homens é que ficam lá cheios de... Então parem com isso. Assumam. Eu não estou dizendo que o homem não tem protagonismo, é que ele tem mania de negar o protagonismo feminino. E aqui eu quero dizer que, para mim, será um dia de glória quando nós tivermos diaconisas de volta à igreja, porque nós já as tivemos e eu vou celebrar com muita felicidade o dia que nós tivermos as diaconisas de volta. E eu acho, sinceramente, que a igreja vai ser melhor. Quanto mais a gente der espaço às mulheres, mais a igreja vai melhorar. E aí, ela assume. Ele vai chamar João. Não, não tem ninguém da sua família com esse nome que não sei o quê. Parem com as tradições com T minúsculo, sem nenhuma importância. Ouçam, a grande novidade está surgindo. Aquele que será o maior de todos os profetas está chegando e ele virá para abalar as estruturas que não têm sentido, as regras bobas, os ditames religiosos estéreis. Naquele momento que eles assumem uma postura machista, calando Isabel e pedindo que o pai se manifeste. O pai, que outrora havia negado, outrora havia não entendido o plano, entende agora. Compreende. E se junta ao plano. E quando ele se junta ao plano, ele louva a Deus. Vejam que coisa linda. Ele que outrora não havia entendido, ficou calado. Agora que ele se junta ao plano de salvação, ele louva a Deus. João Batista era um profeta tão profeta, que no seu nascimento ele denuncia os erros da exclusão, denuncia os erros do machismo, da sociedade patriarcal, do apagamento das mulheres, da perda da dignidade das mulheres, e anuncia o reino de Deus e sua justiça. Sabe, no dia de hoje, vamos com firmeza seguir João Batista e buscar um mundo onde nós reconheçamos toda a dignidade feminina, toda a dignidade das pessoas excluídas e perseguidas. Vamos reconhecer João Batista e entender se ele batizou o autor do batismo, ele deve ter algum motivo para ser seguido. Vamos ser igreja de profecia, igreja profética. Vamos anunciar o reino de Deus, o reino de paz e de justiça. E vamos denunciar e buscar superar todos os erros do mundo. Amém? Falei 20 minutinhos, né? 5 minutinhos eu esperei as pessoas chegarem, 20 minutinhos de reflexão. Tamo aí. Espero que vocês tenham gostado.
Amanhã, pessoal, não vai ter live. Amanhã é aniversário do meu cunhado, eu vou comemorar com ele. Tá? Então vou me despedir agora, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós por intercessão de João Batista. E Isabel, sua mãe, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.